boa noite a todos e a todas. A gente vai dar início aqui ao nosso evento sobre capacitismo. Esse evento que está sendo organizado pelo Núcleo dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, da Defensoria Pública de São Paulo, e também pela Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós vamos, nesse evento, tratar do capacitismo sobre três frentes, né? A primeira, a gente vai discutir um pouco sobre as origens e o conceito do capacitismo. Nós vamos falar também sobre capacitismo e mulheres com deficiência e também falar sobre capacitismo e doenças raras. O objetivo, inclusive, de falar sobre as doenças raras é porque, na data de ontem, foi o Dia Mundial de Conscientização das Doenças Raras, e a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre a interface entre o capacitismo e as doenças raras, que é pouco falado. Normalmente se fala sobre o capacitismo em relação à deficiência, mas as pessoas com doenças raras, às vezes, não conseguem se identificar de uma forma tão clara em relação ao grupo de pessoas com deficiência, e é muito importante que a gente possa fazer esse debate. E a gente está aqui com a professora Adriana Dias, com a Gabriela Sabatini e o professor Natan Monsores, e nós vamos começar com a professora Adriana Dias, que vai iniciar falando sobre capacitismo, origens e conceito. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. É um debate extremamente importante e necessário, porque a gente fala muito sobre racismo, sobre machismo. Na defensoria mesmo, a gente tem vários debates em relação a isso, mas pouco se fala sobre o capacitismo. E as pessoas, às vezes, não conseguem compreender o quanto a questão da deficiência é estrutural na nossa sociedade, quanto a discriminação com relação às pessoas com deficiência é uma questão estrutural. Então, para dar início e começar esse debate super importante que a gente vai ter hoje, eu apresento aqui a professora doutora Adriana Dias, que é mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade de Campinas, pesquisadora em estudos sobre a deficiência, os direitos humanos e mídia social, é membro da American Anthropological Association, da Associação Brasileira de Antropologia e fundadora do Comitê de Deficiência e Acessibilidade e da Associação de Pesquisadores em Ciências Sociais. Então, passo a palavra, professora Adriana, obrigada por estar aqui conosco. Eu pediria só aos demais para desligarem a câmera e a gente... Boa tarde a todos. Eu estou tentando partilhar aqui a apresentação. Eu estou tendo alguma dificuldade. Bom, meu nome é Adriana Dias. O meu sinal é esse, é um A na altura do rosto, porque dizem que eu estou sempre rindo. E nós vamos falar de capacitismo, né? Nós vamos falar de capacitismo através de um pequeno manual de anticapacitista para tentarmos entender as origens da questão capacitista. Capacitismo é uma palavra que foi traduzida do inglês, né? Primeiro em espanhol e depois em português. Essa palavra ela foi construída na linguagem antropológica por uma antropóloga australiana. Eu não estou vendo intérprete de Libras, mas eu imagino que ela esteja aí, né? Chamada Fiona Camel, e a gente vai falar desse trabalho dela hoje. Então, a gente vai falar sobre o que é o capacitismo, como é que ele influencia a nossa vida, como é que ele mexe com as pessoas com doenças raras e com as pessoas com deficiência. A próxima, por favor. Como antropóloga, uma das questões cruciais para mim sempre foi a questão corporal, a questão da aceitação das diferentes formas de manifestação corporal. Então, nessa imagem que nós vemos aqui, nós temos diversas crianças, né? Nós temos 7 crianças, 3 de um lado de um quadrado, de um quadro de lousa, né, de professores, e 4 do outro lado.
e temos corpos absolutamente diferentes para essas crianças. Uma delas está numa cadeira de rodas, mas isso não quer dizer que ela seja a única criança com deficiência do grupo, porque existem algumas deficiências que não são tão visíveis, existem algumas deficiências que não podem ser vistas num primeiro momento. É possível que uma dessas crianças tenha hemofilia, é possível que uma dessas crianças tenha autismo, é possível que alguma dessas crianças tenha surdez. A gente não tem como saber, porque nem sempre os corpos se revelam com as deficiências ou com doenças raras apenas pelo olhar. E esses corpos estão apontando para um quadro. E nesse quadro eu imaginaria todas essas crianças perguntando o que é esse tal de capacitismo que agora começou a se falar. A próxima, por favor. A Fiona Kumari Campbell, que criou a ideia de capacitismo, ela criou a partir da ideia de que as pessoas esperam que haja algo normal. A gente vive num mundo onde as pessoas esperam que a gente seja normal, onde existem os corpos normais, as comidas normais, as músicas normais, as atitudes normais, os prazeres normais, as vontades normais, as profissões normais. Tudo que sai um pouco fora dessa normalidade deixa as pessoas tanto ou muito tanto desconfortáveis ou marginalizadas. Ela costuma falar que existem algumas expressões na sociedade que mostram a exigência dessa sociedade pela normalidade. Por exemplo, o corpo típico da espécie. Qual é o corpo típico da espécie humana, meu Deus? Como é que a espécie humana pode ser conhecida, né? Se daqui a 1000 anos nós não existirmos e vier uma outra população sobre a Terra e ela pousar sobre a Disney, vai achar que todos nós éramos ratinhos, né? Porque todos nós éramos Mickeys. Por outro lado, se elas pousarem sobre outros lugares, elas podem achar que todos nós éramos brancos ou todos nós éramos hindus. Porque, na verdade, existem milhares de possibilidades para os corpos humanos. Então, qual é o corpo típico da espécie? O que é mesmo? Existe um corpo típico da espécie? Claro que não. Mas quando nós falamos de corpo típico da espécie, nós estamos falando de uma ideia de normalidade. Então, a sociedade construiu a ideia de que existe um corpo típico da espécie e um corpo típico de cada nação. Existe o cidadão normativo, aquele cidadão que é considerado normal pela sociedade. No Brasil, o cidadão considerado normal, ele é branco, hétero, sem deficiência, casado, de classe média e descendente de alguma língua europeia originária. Esse aqui é considerado cidadão normal. O homem razoável. Você vê que não é nem a mulher, né? É só o homem, não é o ser humano. É o homem que é razoável. Então, essas 3 construções, o corpo típico da espécie, o cidadão normativo e o homem razoável, são as construções, são as elaborações mentais, são as imaginações que as pessoas construíram na sociedade para indicar bio e politicamente, ou seja, biologicamente e politicamente, porque todas essas construções são políticas no sentido não de que foi um político que foi lá e colocou uma lei, mas que são políticas porque expressam poderes e as relações de poder são políticas. Essas ideias falam de um conceito de normalidade. Então, a normalidade, que nada mais é, na verdade, do que uma média, como essa imagem que eu coloquei no slide mostra, um sinal amarelo entre o sinal verde e o sinal vermelho, ela foi transformada numa regra que deveria, digamos assim, ser imposta a todos os corpos, a todas as pessoas e a todas as vidas. E, nesse sentido, é que essa construção de normalidade imposta é que torna o mundo um lugar capacitista. A próxima, por favor.
Então, vamos pensar assim. O que é o capacitismo? O capacitismo é uma retórica, ou seja, é uma narrativa social. Não é que alguém amanhã vai acordar de manhã e vai dizer na televisão: olha, gente, eu quero que o mundo inteiro seja capacitista. Não é assim a retórica que acontece. Essa retórica é dada por uma narrativa, ou seja, ela é dada pelas novelas, ela é dada pelas comunicações, ela é dada pelas propagandas, ela é dada pelas apresentações, ela é dada pelas pessoas que ocupam no lugar, os lugares de poder, ela é dada pela moda, ela é dada pelos objetos de cultura, ela é dada pelos universos simbólicos, ela é dada pelas relações de emprego, ela é dada pelas coisas que nós consideramos confortáveis e desconfortáveis. É isso que é uma narrativa social. Uma narrativa social é toda a parte, o universo simbólico no qual nós estamos imersos, sem percebermos. Não é que alguém chegou de manhã cedo e falou: olha, eu vou aqui agora contar a história de como vocês têm que ser. Não, não é assim. Se fosse assim, seria muito mais fácil até da gente derrubar, né? Mas não é. Então, na verdade, essa narrativa, ela é essa retórica hegemônica, ou seja, que tenta transformar os seres humanos todos numa coisa só, né? Como se a gente pudesse ser um mingauzinho de maisena todo igual, sem nenhum grãozinho, todo mundo ali misturado, para ser uma coisa hegemônica, única. E nós não somos assim. A coisa mais maravilhosa que existe é a diversidade humana. E essa narrativa está presente no senso comum, ou seja, a gente acha isso sem perceber que acha, né? Ah, mas não é assim que tem que ser? Não. E por que você achava que era assim? Ah, porque está presente no senso comum. Em todas as esferas sociais, seja na esfera econômica, seja na esfera cultural, seja na esfera simbólica, seja na esfera social, seja na esfera histórica, em todas as esféricas, ótimo, em todas as esferas sociais está marcado esse discurso, essa narrativa capacitista. E ela marca o quê? Tanto a pessoa com deficiência como a pessoa com doença rara, como menos humana, como inferior, como infantil, incapaz ou inadequada, porque ela tem uma deficiência, porque ela não é normal. Então, ela tem que ser merecedora de compaixão. Então, coitadinho daquele corpo, quanto sofrimento aquele corpo já sentiu, né? Ah, mas como ela é digna de pena. Não, então é o marido, né, que é digno de pena, uma mulher que é digna de pena, porque casou com aquele corpo tão complicado, com aquela pessoa tão complicada, com tanta doença. Isso é capacitismo. Tudo isso é capacitismo. Essa história que a gente cria para as pessoas com deficiência, né, de melodrama, de não conseguir produzir algo fora da doença, é capacitismo. Ou então associá-los com malevolência. Por exemplo, filmes, não sei se vocês assistiram O Corpo Fechado, onde o vilão é uma pessoa com osteogênese perfeita. Bom, eu nunca vi uma pessoa com osteogênese perfeita igual Samuel Jackson com 2 metros de altura, mas daquele filme ele tinha 2 metros de altura e tinha osteogênese perfeita, e era o vilão. Então, os filmes, as histórias, os emblemas, os símbolos que são criados para nos qualificar, pessoas com deficiência e com doenças raras, como os malditos, como aqueles que fazem mal à sociedade. Ou aqueles que têm vícios em fatos reais. Por exemplo, quando a gente fala assim, o judiciário é autista. Gente, o judiciário ele pode ser várias coisas, autista ele não pode ser. Né? Porque quem são autistas são algumas pessoas, né? A cegueira da prefeitura, o aleijamento do jornalismo, quando a gente usa essas palavras que são peculiares da deficiência para qualificar determinadas situações ou instituições ou pessoas, a gente está demonstrando capacitismo, porque está determinando que essas qualificações da deficiência demonstram inferioridade. Então, aqui sempre acontece, quando você faz isso,
você transforma numa normalidade, numa coisa natural, que é desejável, desejada. Então, todo mundo tem que ser normal, seja lá o que isso signifique. E nós que não vamos nunca atingir, nunca alcançar esse patamar, somos inferiores, né? E, portanto, transgressores dessa normalidade. Então, é aquela mãe que diz, por exemplo, ai, o meu filho queria tanto andar, mas ele nunca vai andar. E o que é andar mesmo? Por que realmente a gente precisa andar? Será que todo ser humano realmente precisa andar? Será que não existem pessoas que, através de outras formas de movimento, elas conseguem passar e criar? Eu conheço crianças que fizeram centenas de cirurgias para poder andar e hoje preferem estar na cadeira de rodas porque causa menos dor. Então, muitas vezes, as mães também tentam, é lógico que por um demasiado afeto, imputar a essa criança um ideal de normalidade para que ela se alcance. Eu lembro de uma mãe que uma vez ela chegou para mim e fez: Adriana, minha filha nasceu com OI, ela nunca vai aprender balé. Eu fiz: mas minha filha, muita gente não aprende balé na vida, né? Não é todo mundo. Então, assim, esses ideais de normalidade, de que uma criança tem que aprender balé, tem que tocar, todas as meninas têm que tocar piano. Então, assim, o que é mesmo, né, que nós queremos para esse ideal de normalidade e o quanto isso implica em corpos com deficiência inferiores. Por que nós não aceitamos que há uma diversidade de corpos e uma diversidade de experiências que tem que ser vividas e que tudo isso é muito válido dentro do conteúdo humano? A próxima, por favor. Então, pensando isso, né, pensando essa questão, a gente teria que pensar algumas coisas, né? Primeiro, que a gente tem que entender que capacitismo é uma coisa que acontece toda hora e todo dia. Ele é comum e habitual. Para a gente combater o capacitismo, a gente tem que entender que ele acontece o tempo todo. Então, a gente tem que estar atento ao nosso capacitismo e ao capacitismo do outro. Isso não quer dizer que a gente vai virar o policial controlador do capacitismo alheio. Porque senão também a gente vai se tornar tão chato que ninguém vai aguentar, né? Mas a gente tem que ser um educador, mostrando para as pessoas, não que elas são más porque são capacitistas, mas que elas receberam uma questão educacional capacitista e que, por isso, elas precisam desaprender esses padrões capacitistas e aprender padrões anticapacitistas. Em segundo lugar, o capacitismo ele serve sempre a propósitos terríveis, certo? O capacitismo serve para dominar os corpos com deficiência e oprimidos. Então, não tem capacitismo bonzinho. Ele é capacitista, mas ele é tão legal. Não tem esse. Não existe. O capacitismo ele sempre tem que ser visto como algo que está servindo a uma opressão. Em terceiro lugar, muitas vezes o dominado repete o discurso capacitista. Então, muitas vezes as pessoas com deficiência se veem como inferiores, se veem como oprimidas e se veem como anormais. E isso tem que ser também esclarecido e educado para elas. A próxima, por favor. Em quarto lugar, é importante entender que o capacitismo é uma coisa assimétrica. Ou seja, ele conduz a uma hierarquização de humanidades. Ele coloca no alto as pessoas ditas normais, os homens. Depois, o corpo das mulheres, que é inferior aos homens, vem depois. Depois, o corpo dos LGBTQI+, vem depois, porque é inferior aos homens e às mulheres. Depois, o corpo dos negros vem inferior. Depois, o corpo... Ou seja, lá na última lugar da fila está o corpo da pessoa com deficiência, o corpo da pessoa com deficiência. Então, o capacitismo, ele só existe porque existe hierarquização de humanidades. Porque a gente aprendeu a classificar as pessoas como essas são melhores, essas são piores. Ou seja, a raiz do capacitismo é também a raiz do machismo, a raiz da LGBTfobia, a raiz do racismo, do machismo, a raiz de todas as questões
nas quais a gente tem envolvido preconceito. Combater o capacitismo é também combater toda e qualquer forma de preconceito. Ah, mas eu gosto das pessoas com deficiência, mas eu não gosto de gay. Então, desculpa, você está sendo capacitista também. Porque a ideia de que uma pessoa não pode ser aceita por uma afetividade diferente é também um discurso capacitista, porque também está falando de uma negação de um corpo e de uma afetividade diferente. Em quinto lugar, o sistema capitalista narra o interesse da sua produção para grupos mais ou menos capazes, ou seja, os mais inteligentes vão para a computação, os inferiores fazem jardinagem. Né? Assim, uma vez eu ouvi alguém fazendo um projeto como se, por que a gente não pode empregar, então, todas as crianças com Down para encaixotar, envelopar e fazer logística de correio? Aí eu fiquei me perguntando, mas quem é que disse que todas as crianças com Down só servem para isso? Ou quem é que disse que todo Down é igual? Então, assim, esse tipo de mente que pensa, esse grupo de deficiência serve para isso. Ou aquele grupo das doenças raras é melhor naquilo ali, isso é uma forma de capacitismo. Então, é claro, por exemplo, que os Williams têm habilidades para música, mas aí é uma habilidade, não é inferiorizando eles para uma atividade. Mas quando você inferioriza um grupo de pessoas com deficiência e os coloca para alguma atividade, porque você não os vê capazes, aí já é capacitismo. Um outro ponto que eu queria um exemplo de uma atitude anticapacitista em que foram usadas as habilidades de um grupo específico foi, por exemplo, na Inglaterra, quando o M16 usou um grupo de detetives cegos, porque eles pensavam em alternativas de investigação que os seus colegas videntes não viam. Aí não é capacitismo, porque eles estão usando as habilidades dessas pessoas. Né? Eles estão dizendo, olha, os cegos só servem para manipular objetos. Então, nós vamos dar uma atividade robótica aqui para eles repetirem ao mesmo tempo, todos os dias, essas atividades. É completamente diferente uma questão e a outra questão. Em sexto lugar, é imprescindível entender, é muito importante entender que todo discurso capacitista é feito numa polarização, né? Então, assim, aquele que anda e aquele que não anda, o ouvinte e o surdo, o cego e o vidente. E essa polarização sempre representa algum poder e alguma questão política. Essa é uma outra questão que sempre tem que ser analisada dentro do discurso capacitista. Então, quando você escreve, por exemplo, para cego ver, por que você quer que o cego veja, meu querido? O cego não vai ver nunca, entendeu? Você tem que escrever para todos verem, entendeu? Você tem que escrever para o cego ler aquilo e imaginar algo. Mas você tem que parar de tentar achar que você está consertando o cego com a sua legenda. Então, essa tentativa reabilitatória dos nossos discursos e das nossas narrativas e das nossas práticas mostram o tempo todo a nossa não aceitação da diferença. E também são discursos capacitistas. O próximo, por favor. Em sétimo lugar, o capacitismo ele pode ser tanto uma microagressão, quando você fala para uma pessoa com deficiência e a agride, né? Tipo assim, eu preferia morrer do que nascer como você. Eu tenho certeza que as pessoas com deficiência sempre ouvem isso. Ou então, eu não sei como você suporta essas fraturas que você tem, ou não sei como você suporta ter que ler um livro em braille, eu não sei como você suporta ter que andar com seu intérprete de Libras, ou por uma grande agressão, como foi, por exemplo, a Alemanha nazista, que esterilizou e depois assassinou volumes enormes de pessoas com deficiência. Tanto faz ser um discurso que afeta uma pequena pessoa, numa pequena questão,
como um grande, todo capacitismo tem que ser denunciado, porque é das pequenas agressões que nós vamos construindo as gigantescas. E, por em último lugar, as pessoas com deficiências muitas vezes são capacitistas em relação às próprias deficiências e, às vezes, em relação à capacidade do outro. Então, por exemplo, eu já vi muita pessoa surda falar: e essas pessoas com doenças físicas são um problema, ou então, se eu uso implante, eu não falo com quem tem Libras, se eu uso Libras. Então, assim, nós mesmos temos que aprender a separar as nossas barreiras para criar uma sociedade não capacitista. Nós mesmos temos discursos racistas e homofóbicos, e por isso, eu botei aí inserir subtítulo, então, assim, por isso nós mesmos temos que trabalhar a nós o tempo todo para evitarmos de novo nos conduzirmos a questões capacitistas. Durante esses slides, eu coloquei algumas imagens de pessoas com deficiências desenhadas. Nesse, por exemplo, tem uma mulher cega com o seu cão-guia. Em outra tinha o sinal da língua de sinais, em outro... Eu fui ilustrando os meus slides com símbolos da luta e dos corpos das pessoas com deficiência. Eu esqueci de falar isso. O próximo, por favor. Então, na ontologia capacitista, ou seja, na maneira de enxergar o mundo, na maneira como eles querem que o mundo seja, a individualidade e o ser capaz ou não ser capaz se define pela individualidade. Né? Então, assim, se há um ser mais individualista no mundo, é o ser capacitista. Porque nós que estamos construindo uma sociedade não capacitista, nós acreditamos que nós dependemos uns dos outros e que nós nos estendemos uns nos outros. As pessoas com deficiência, elas têm uma enorme, uma gigantesca habilidade de mostrar para o mundo o quanto nós nos estendemos num mundo no outro, o quanto nós somos interdependentes, o quanto nós somos plurais, o quanto a nossa relação depende não da individualidade, mas da totalidade. E no mundo do capacitismo, as pessoas se acham muito individuais. É interessante, né? Porque, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia que nos mostrou o quanto nós dependemos dos outros. E quanto muitas vezes as pessoas que podem ter absolutamente tudo, mas não podem dar conta de uma situação tão simples como um vírus, pode torná-las absolutamente sem nenhuma condição de agir, né? Os hospitais particulares de São Paulo estão com 104% das UTIs lotadas. Por mais que um homem rico seja, se ele pegar Covid agora em São Paulo, ele não tem aonde se tratar. Então, o individualismo se mostrou mais uma vez o quanto ele é falho nesse momento. Então, eu queria saber quantas vezes nós vamos ter que passar por isso para aprendermos essa lição. Eu espero que menos vezes, porque eu já não estou aguentando muito mais ficar em casa. O próximo, por favor. Eu queria, então, agradecer a Renata demais essa oportunidade de falar aqui na Defensoria. Eu não sei, assim, queria agradecer muito a Defensoria, a Escola Estadual da Defensoria de São Paulo, que tem me acolhido os meus projetos. Eu acho que eu estourei todo o meu tempo já, né, Renata? Não, tá dentro do tempo, sim, Adriana. Foi excelente a sua fala. Foi assim, a gente acho que aprendeu muito nesse momento todo que você falou. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu estava acompanhando os comentários no YouTube e as pessoas elogiando muito a sua fala. Para a gente foi um presente receber você aqui, ainda que seja virtualmente. Espero que a gente possa ter outras oportunidades presencial e que a gente possa ter esses momentos, né, mais
no futuro, né, que a gente possa ter essa tranquilidade, né, que as coisas mudem, né, de fato, e possamos nos encontrar. Eu preciso chamar agora, né, eu te agradeço, peço para ficar aqui conosco, que a gente no final vai ter um debate.